levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. E este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, os servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte do Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubaste, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubaste ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: hoje te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zoar. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Amado Deus, mais uma vez nós erguemos as nossas vozes e queremos, Deus, te glorificar, pois o Senhor tem sido zeloso para conosco. Te louvamos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Bênçãos essas são incontáveis, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem sido zeloso e tem nos dado livramentos esses que muitas vezes nós nem vemos, mas sabemos que o Senhor tem estado conosco. Graças nós te damos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, a instrução, ó Deus, das Escrituras, nos orientando como devemos proceder neste mundo caído. Pai, nós queremos colocar nesse momento a tua igreja diante de ti. Tu sabes, ó Deus, das necessidades de cada um. Tu sabes a aflição, a angústia que cada um se encontra neste momento e o motivo. Pedimos que o teu Espírito Santo venha trazer paz, conforto, consolo a cada um. Que o Senhor venha estar agindo com graça e misericórdia mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que as dificuldades são tantas, ó Deus, têm surgido e vai continuar surgindo, ó Pai, porque é assim até a tua vinda. Mas o Senhor prometeu que estará conosco até o fim dos séculos. E nós cremos em tuas promessas, porque o Senhor não mente. O Senhor não deixa a tua palavra ao vento. O Senhor jamais falhou. E nós cremos, ó Pai, em todas as tuas promessas. Por isso, ó Deus, continue trazendo conforto e consolo a cada um aqui. Abençoe, ó Deus, o teu povo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, através da tua palavra. E que teu Espírito Santo venha trazer iluminação para compreender, ó Deus, as tuas Escrituras. E assim, ó Deus, vivermos e praticarmos para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores, para que o Senhor seja glorificado hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados,
Amados, esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais tristes das Escrituras. Um texto que nos mostra a queda de Salomão. Vimos semana retrasada como Salomão começou a sua destruição após ele pecar contra Deus, recebendo, ou melhor, desobedecendo a lei do Senhor, que ele não era para se casar com estrangeiros, mulheres estrangeiras, não era para fazer negócio com povos estrangeiros. E Salomão começou a fazer tudo isso, e Deus avisou: olha, se você começar a se casar com mulheres estrangeiras, elas vão perverter o teu coração, vão mudar o teu coração, vão afastar você de mim. E foi justamente isso que aconteceu. Salomão se afastou de Deus, começou a levantar postes ídolos, começou a adorar Baal, Peor, Asteroide, tantos outros ídolos, e assim Salomão se afastou. É óbvio que quando Salomão se afasta também o povo, porque Salomão aqui é o ungido de Deus, é o responsável, é o representante do Senhor. Israel começa a seguir o caminho de Salomão. E Deus havia prometido para Salomão: Salomão, se você permanecer diante de mim, olha, não vai faltar sucessor. Você sempre, da sua linhagem, vai ter sempre um sucessor, não se preocupe. Porém, se você se afastar, se curvar diante de outros deuses, deixar de me adorar, eu levantarei inimigos contra você. E o seu reino terá fim. Irei dividir o seu reino. É óbvio que esse é um assunto mais à frente, e é óbvio que isso é para tentar despertar o interesse de saber o que vai acontecer, porque se Deus falou, Deus vai cumprir. E Deus então cumpre a sua palavra. E o texto aqui começa a nos mostrar justamente uma certa dificuldade que aparece. E dificuldade todo mundo tem. As dores da vida, os problemas da vida, ninguém está imune. Todo mundo tem. Todo mundo passa por momentos difíceis, crise no casamento, crise com a esposa, com o filho, no trabalho, com enfermidade. Todo mundo tem. O crente não está imune a essas situações. Mas a realidade é que vem e nós pensamos assim: por que eu estou passando por tudo isso? O que vem na nossa mente é: por que eu? Como eu vou lidar com essa situação? E muitas vezes o conselho que chega e o que tem sido ensinado no nosso meio é que se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, se você está passando por dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade com filhos, dificuldade na sua saúde, quem é o culpado? O diabo. O diabo é o culpado. E é mais fácil culpar o diabo. É claro que existe uma outra aula também que vai dizer que não, Deus não vai permitir nada disso acontecer. Deus não permite com que o diabo venha se levantar contra você e venha te tocar. Mas é assim que as Escrituras nos ensinam. Porque muitas vezes a pessoa, se falar que Deus levantou alguma coisa contra você, a pessoa diz: não, Deus não. Porque o que é ensinado é que Deus é aquele que está ali para resolver os seus problemas. Você passa a acreditar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Deus então vai resolver todos os seus problemas. Deus vai te curar, Deus vai te dar um bom trabalho, você vai passar a ganhar bem. Se você não tem casa própria, você vai ter casa própria, você vai ter carro, você vai ter do bom e do melhor. Mas não tem nada a ver com as Escrituras. Mas o que a Escritura está nos ensinando, e nesse texto em especial, é que a mão do Senhor vem sobre o seu povo, vem sobre o ungido de Deus. E o Senhor vem justamente para disciplinar. É o Senhor que disciplina. A disciplina de Deus vem sobre os seus. Olha o que diz o versículo 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Quem levantou? Foi Deus. Não foi o diabo. O diabo não tem nada a ver com a história. Pastor, mas o diabo, ele sempre apronta. Sim, nós vemos na história de Jó, de Jó, que Satanás ele foi, interviu, ele tocou em Jó, sim, mas ele tocou com a permissão de Deus. Ele só fez o que Deus mandou. Se tem um servo fiel, é Satanás. Satanás, ele tem que fazer tudo aquilo que Deus manda. E aqui o Senhor está nos mostrando que Ele é que levanta um adversário contra Salomão.
Não foi Satanás que suscitou isso, não foi Satanás que levantou Haddad. Não, foi o Senhor. E nós precisamos entender essas dificuldades da vida. Existem dificuldades que são levantadas pelo Senhor na nossa vida. E às vezes nós não queremos aceitar isto. Nós recusamos, porque pensamos que Deus é aquele Deus bonzinho que está ali para resolver o problema. Mas Deus vai resolver o nosso problema. Mas primeiro tem que tratar. E o que o Senhor está fazendo aqui é justamente sobre isso. Salomão se afastou de Deus. Salomão passou a adorar deuses estranhos, levantar postos ídolos, e Deus ama Salomão. Deus tem uma promessa na vida, acima de Davi, que vai passar para Salomão, que é que vai levantar um verdadeiro rei de Israel. Deus não pode deixar isso impune. Deus tem que punir Salomão, castigar Salomão, disciplinar, para trazê-lo de volta. E olha que interessante. Porque está dizendo aqui, levantou o Senhor contra Salomão um adversário que se chama Haddad, o Edomita. E este era da linhagem real de Edom. Quem é este Haddad? Haddad aqui, como está dizendo aqui, é um Edomita. Quem é os Edomitas? É da tribo de Edom, que é filho ou da genealogia de Esaú. Quem é Esaú? Esaú é irmão gêmeo de Jacó. O que nós estamos vendo aqui é uma briga antiga, muito antiga. Salomão, descendente de Jacó. Haddad, descendente de Esaú. Esaú e Jacó já brigavam no ventre, e agora vão continuar brigando, mas agora com outros personagens. Isso porque o que está acontecendo aqui é que Haddad, nos textos, nos diz que quando Davi, é um caso que aconteceu lá em Reis também, Davi, ele persegue os edomitas, entra na terra de Edom com seu comandante Joabe, mata todos, e quando ele entra, está aqui o relato, e quando ele entra nessa terra, ele sai matando todos os da descendentes de Edom. Alguém sobra, que é esse Haddad, e Haddad foge, só que Haddad era muito criança, talvez uns 10, 12 anos, a Bíblia não diz a idade, mas era muito criança, mas ele lembra de algumas coisas. Nós vamos perceber isso, que ele lembra do que aconteceu. Ele foge justamente para o Egito. Chegando no Egito, ele encontra o apoio, ele é abraçado por Faraó, tanto que Faraó estende as mãos da casa, da comida, da terreno, e ele vai se casar até com a cunhada do Faraó. Ele agora pertence à linhagem real, está tudo bem para ele. Ele está comendo do bom, do melhor, e tem de tudo. Estão todos servindo a Haddad. Mas o texto diz que Haddad, ele ouve falar da morte de Davi. E o que vem no coração de Haddad? Vou voltar para reivindicar aquilo que é meu. E quem está fazendo isso é o próprio Senhor. O que nos mostra que são fantasmas, amados. Fantasmas que muitas vezes são levantados. Muitas das vezes os fantasmas eles são... Eu conversava com a Cláudia hoje, a gente vendo um seriado, ela comendo um seriado coreano, aí ela estava falando que alguns... em casa agora é só assim, tá? É assim ou assim. E ela estava comentando sobre a história, estávamos observando, a história de uma jovem que passou por muitas dificuldades, foi criada, na verdade, sem pai e sem mãe, porque os pais eram pessoas que batiam porque bebiam muito, o pai e a mãe, e ela teve que sair de casa com seu filho, mas ninguém sabia da história. E a história continua, porque a sua mãe vem a falecer, e ela vai até o velório, ela começa a entrar em crise, porque ela nunca teve uma mãe, ela nunca teve um pai, ela nunca teve um parabéns no dia de aniversário, e ela se frustra, ela começa a chorar, ela começa a colocar aquilo para fora, e Cláudia está falando, Cláudia virou e falou assim, vê como que são as coisas, às vezes os nossos fantasmas estão escondidos, mas de repente ele aparece, ele é exposto por uma situação ou outra. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor está levantando, está trazendo à tona alguns fantasmas que estavam sepultados. E esses fantasmas, esses seres aqui, estão vindo com correntes para atormentar o ungido de Deus, que é Salomão. Salomão, pelo seu pecado, ele ressuscita esses mortos, ele ressuscita esses fantasmas pela sua atitude, pela sua posição que ele se coloca diante de Deus, por pecar contra o Senhor.
E assim muitas vezes, amados, na nossa vida. Às vezes nós achamos que está tudo tranquilo. Acreditamos que o fato de Deus ter nos perdoado, o fato de Deus ter lançado o nosso pecado no mar de esquecimento, que está tudo tranquilo, que acabou. Mas às vezes, por um erro nosso, por um pecado que nós cometemos, aquilo volta à tona. E a gente fica se perguntando, por quê? Porque é o Senhor querendo tratar. O tratamento não foi completo ainda. O Senhor querendo trazer de você de volta para a sua presença, porque por algum momento você se distanciou do Senhor. Você se afastou de Deus. Você já não serve mais o Senhor como servia antes. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse que o primeiro amor passou. Ele diz, volta ao primeiro amor. É preciso Deus vir com dificuldade, com problema na vida, levantar fantasmas para te retornar ao primeiro amor. Porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós não temos mais a preocupação em servir, em adorar a Deus, mas estamos preocupados com os nossos problemas, com o nosso ego, nós estamos preocupados com a nossa casa, estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados em ganhar dinheiro, mas não estamos preocupados com o Senhor. Abandonamos a Deus, abandonamos a adoração, passamos a nos curvar diante de outros deuses. E você acha que Deus vai deixar isso impune? Você acredita mesmo que Deus vai fechar os olhos, vai ignorar a tua atitude? Olha o que aconteceu com Davi quando ele pecou. O texto diz, justamente nós lemos Salmo 32, que os seus ossos envelheceram, porque a mão do Senhor pesava. E olha o fato de Davi estar falando isso é um bom sinal. Porque muitas vezes quando nós pecamos, nós não queremos as consequências do nosso pecado. E Davi está dizendo que o pecado trouxe consequência. Qual foi a consequência? O peso da mão de Deus. Talvez o que Davi mais desejasse era poder deitar e dormir tranquilamente, sem peso nenhum na consciência. Mas o Senhor disse para ele assim, não, você não vai dormir em paz. Você vai ver a minha mão pesar sobre você. Teus ossos vão envelhecer, teus ossos vão sentir cansaço, a tua carne vai pular, enquanto você não se arrepender. Lembra que eu falei no início? O que nos afasta de Deus não é o pecado em si, mas é pecado não tratado ou não confessado. Davi estava se afastando cada vez mais do Senhor. E Deus teve que pesar a mão sobre a vida dele para que ele retornasse. Não vai ser diferente com Davi, não vai ser diferente com Salomão, e menos ainda com você. Quem levanta as dificuldades da vida é o Senhor. Não fique pensando que é Satanás, não. Satanás é apenas um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que levanta as dificuldades. É o Senhor tratando do seu coração. Isso é muito interessante, amados. Mas Haddad aqui, ele está ao sul. Olha o versículo 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon. A Bíblia não fala diretamente quem é esse homem, mas mostra uma situação que ele era nos mostra aqui que ele era um escravo. Em algum momento ele fugiu, conseguiu sua liberdade e conseguiu um bando à sua volta. E esse aqui está o norte. O que o texto está nos mostrando é que o Senhor levantou duas pedras aos pés de Salomão, um ao sul e outro ao norte, para castigar Salomão. Mas nos chama a atenção, porque o Senhor, quando aparece para Salomão a primeira vez e pergunta a Salomão, Salomão, o que você quer? E Salomão vai e pede sabedoria. E Deus diz, olha, vou me pedir sabedoria, e isso me agradou, também vou eliminar os seus inimigos. Você vai ter paz no seu reino. Salomão não era para ter guerra no seu reino. Salomão não era para levantar a espada. Mas Salomão faz isso. Porque Deus levantou inimigos, homens severos, homens maus, homens que odeiam Israel. E no versículo 25 diz sobre isso, que eles detestavam Israel. Quer Israel eliminado. Talvez seja a mesma situação que hoje a nação de Israel esteja passando, ou está passando com o Irã,
com Hezbollah e com todos os outros inimigos ali em volta. Isso é guerra antiga, tá, irmãos? Isso não é guerra de hoje, não. O que nós temos visto hoje é consequência disso aqui. Não tem nada novo nessas guerras, a não ser o armamento, as bombas. Mas, desde a antiguidade, esses povos detestam Israel. E aqui o texto nos mostra que foi o Senhor que levantou justamente esses homens contra a nação de Israel, contra, em especial, a Salomão, porque Salomão se afastou da presença de Deus. Talvez você não tenha percebido, você não tenha se dado conta de como você está na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida conjugal. Mas eu quero te abrir os olhos essa noite. Talvez as dificuldades que você esteja passando nessas áreas é justamente o Senhor que está apertando o cinto porque você se esqueceu dele. Eu não sei, eu não convivo aqui com vocês, não sei as dificuldades que cada um tem, não sei o quanto você tem derramado lágrimas aos pés do Senhor pelos seus erros, e se é que você tem derramado lágrimas aos pés do Senhor pelos seus erros, talvez você não tenha derramado, não estou aqui para acusar ninguém. Mas reflita um pouquinho, será que não é porque você abandonou a Deus? Você passou a buscar Deus em outro lugar? Você de repente não passou a levantar um Deus chamado Mamon? E foi isso que Salomão fez. Semana retrasada, nós falamos sobre isso. Salomão, ele começou a fazer negócio com outras nações que o Senhor disse para não fazer. E ele fez isso em troca do quê? Do ouro. Salomão, ele começou a trabalhar, e até, podemos dizer, foi traficante no tempo que nós usamos, traficante de armas. Porque ele comprava cavalo aqui e vendia ali. Comprava barato aqui e vendia caro ali. Por amor a Mamon, ao ouro. E às vezes nós caímos nessa mesma cilada. O Senhor Jesus vai nos orientar dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e Mamon. Mamon, ali no texto que Jesus vai nos ensinar lá no capítulo 5 de Mateus, quando ele está falando sobre as bem-aventuranças, ele está falando que Mamon ali é uma entidade, é um espírito. É algo que toma conta do homem. Se você não vigiar, você fica possuído pela ganância, pela arrogância, e assim você quer dinheiro, você quer dinheiro, você quer dinheiro e dinheiro. E se você tiver um pouquinho mais de tempo, é dinheiro de novo. E onde Deus fica nessa história? Em lugar nenhum. Porque não tem espaço para Deus no meu ou no seu coração quando nos entregamos a essa entidade chamada Mamon. Dinheiro, nos dias modernos. E o Senhor tem que tratar disso. O Senhor não vai deixar isso impune. Mas nós temos uma outra lição aqui que o texto nos mostra, é que não falta recursos ao Senhor para disciplinar o seu povo. Recurso é o que mais Deus tem. E o texto aqui nos mostra, rapidamente, que quando o nosso Haddad ele vai para o Egito, vemos algo assim muito interessante, porque quando Haddad ele vai para o Egito, ele ganha o favor do rei Faraó. Ele agora tem do bom e do melhor, pertence à casa real. Mas isso é bem interessante porque parece uma história bem conhecida nossa, que é a história de José. Vocês lembram da história de José? Que é conhecido como José do Egito, o filho de Jacó. Ele também aconteceu algo parecido. Os seus irmãos o venderam, deram como morto depois para o pai, e até mesmo os próprios irmãos deram ele como morto, que não acreditavam que ele teria sobrevivido. Ele vai para o Egito, e lá no Egito, ele ganha o favor do faraó. Ganha o favor do faraó, se torna o homem mais poderoso depois de Faraó. Faraó permite com que ele se case com alguém da sua casa ali, ele se torna pertencente, ele pertence agora à linhagem de Faraó, é alguém importante. Não somente isso, mas os seus filhos agora pertencem também à casa de Faraó. Nos lembra também uma história cheia de Moisés.
Moisés ele é criado e é chamado filho de Faraó. Não é assim que acontece com o filho aqui de Haddad, que tem como que agora é criado na casa de Faraó como filho de Faraó. Isso é muito interessante para todos nós, porque nos remete uma história que Deus usou para abençoar a nação de Israel. Olha esse Rezon, o que acontece com ele é alguém que se levanta junto a alguns homens à sua volta, ele começa a dominar, ele começa a perturbar o ungido de Deus. Ele tem homens à sua volta, começa a guerrear, faz guerra, entra e sai, se esconde, e ninguém o acha. Quem que lembra esse homem? Não é a história de Davi? Davi não fazia isso quando Saul estava perseguindo. Davi teve alguns homens à sua volta, ao seu redor. Ele entrava e saía em determinadas tribos, em determinadas regiões que pertenciam a Saul. Ele fazia o que queria e se escondia. E Saul não sabia o que fazer, porque não achava. Olha que interessante, Deus usando agora o inimigo. A mesma forma que Deus trabalhou para abençoar Israel, agora Deus está levantando homens que são inimigos, mas para trazer a memória, poxa, o Senhor fez isso para nos abençoar, agora o Senhor está fazendo isso com os nossos inimigos para nos castigar. O Senhor levanta José genérico, Moisés genérico, Davi genérico, para castigar o seu filho, porque Salomão agora se tornou como Saul. Por isso ele levanta Rezon aqui como um pseudo Davi, para castigar Salomão, porque ter se afastado. E muitas vezes nós achamos que isso não pode acontecer. João, quando estava pregando no deserto, João pregava e daqui a pouco veio os fariseus, os escribas, os saduceus, todos diante deles ali, e Salomão diz: olha, vocês são raça de víboras, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. E João dizia o seguinte: olha, e você não vem com essa história dizendo que são filhos de Abraão, não, porque até dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos. O que João está dizendo é que Deus pode fazer filhos de onde Ele quiser, de quem Ele quiser, até mesmo dos inimigos, até mesmo de Haddad, até de Edom, o Senhor pode levantar filhos. A questão não é ser filhos de sangue, ser da genealogia de Abraão, mas é ter a mesma fé que Abraão, é crer em Deus, é confiar no Senhor, é acreditar em Deus, não converter o seu coração, não deixar o seu coração se converter a falsos ídolos, é andar com integridade, assim como Davi andou. E o texto nos diz que Salomão não andou diante de Deus. E o Senhor levanta recursos. O Senhor tem recursos para isso, para castigar o seu povo. Eu sei que não é algo muito agradável, mas Deus tem que punir o seu servo. Deus tem que punir o seu ungido. O Senhor não deixa impune. Enquanto Deus estiver punindo Salomão, Ele está demonstrando que Ele ama Salomão e ama o seu povo. É aqui, amados, que nós temos que ter a nossa atenção. O Senhor continua amando o seu povo. Deus ama tanto o seu povo que Ele enviou alguém para sofrer no nosso lugar de uma maneira que não havia necessidade dele sofrer, que é Jesus. O verdadeiro ungido de Deus, aquele que sofreu toda a ira, a cólera de Deus, de uma maneira sem igual. Um sofrimento que eu e você jamais iremos sofrer, porque Cristo sofreu no nosso lugar. Talvez você diga assim: pastor, mas você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe como eu estou sofrendo. É verdade, eu não sei, meu irmão, a dor que você está, eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei o quanto você tem sofrido, eu não sei, é verdade, eu não sou do seu coração, mas nenhuma dor que você esteja sofrendo neste momento se compara ao que Cristo sofreu na cruz do Calvário por você. E Ele sofreu foi justamente para te poupar da ira do Senhor Deus. Porque Deus é um Deus que tem ira.
Não caia nessa historinha que muitos têm falado por aí, que Deus ele ama a todos, que Deus não vai punir ninguém, que Deus não tem ira. Deus tem ira, Deus é um Deus de ira, Deus é um Deus de vingança. O próprio Deus diz que a vingança pertence a Ele. E se Ele tiver que levantar dificuldade na sua vida, Ele vai levantar para te trazer de volta. Se Ele tiver que te tirar alguma coisa de você, Ele vai tirar. Olha o que Ele fala com Salomão, Ele já começou de Salomão, eu vou começar a tirar o reino. Não vai ser agora, por amor a Davi, mas eu vou tirar. Então Ele tira, amados. Eu não sei o que está te atrapalhando, mas você sabe o que está atrapalhando você e a comunhão com Deus. Jesus Cristo sofreu justamente para ligar você outra vez a Deus. Cristo sofreu para que você não viesse a sofrer. Ele é essa ponte entre você e o perdão. Então, eu quero te fazer um convite. Se agarre ao Senhor Jesus Cristo. Se curva diante do Senhor. Clame perdão ao Senhor. Reconheça suas faltas para que o Senhor venha derramar misericórdia sobre a sua vida. Eu não sei o que tem te afastado, mais uma vez, não faço a menor ideia. Mas você sabe. E você tem questionado muitas vezes o Senhor por que tanta dificuldade na sua vida? Por que, Senhor, isto? Por que, Senhor, aquilo outro? Por que isto? É o Senhor tratando no seu coração. É claro, não vou generalizar e dizer que todas as dificuldades que acontecem na nossa vida, todas as lutas, é sempre como uma disciplina do Senhor. Eu não vou falar isso, porque são todas. Mas grande parte, 99% das dificuldades da vida é a disciplina do Senhor. É a forma que Deus tem de tratar o seu povo. E essa não é a forma nova. Não fique pensando que essa é uma forma nova que Deus descobriu agora, que nós descobrimos agora. Não tem nada novo. O Senhor já faz isso já há muito e muito tempo. E Ele vai continuar fazendo. Se vocês prestarem atenção na carta aos Hebreus, que nós lemos capítulo 12, versículo 4, versículo 13, ali está dizendo que o Senhor corrige os seus filhos a quem Ele ama. Aqui os pais presentes. Vocês corrigem os seus filhos? Ou corrigir os seus filhos? Com vara? É corrigir, mas não é espancar. Tá? A psicologia moderna está dizendo que hoje a gente não pode nem dar uma palmada no filho. Não, não é isso. A Bíblia não está condenando isso. Dar uma palmada, pegar uma varinha de marmelo, não é nada disso. Pegar uma correia, não é nada disso. O que a Bíblia condena é espancamento. Isso a Bíblia condena. Agora, se corrigir o seu filho, você deve corrigir. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele estava falando que eu achei muito engraçado a forma. Ele tem uma filha já de 20 e poucos anos que apontou alguma coisa, ele não entrou em detalhes, chegou em casa de madrugada. Ele estava na porta, ele já é um senhor de 65 anos, estava na porta com a correia na mão. Na hora que ela chegou, ele deu umas boas correadas. Ela pensou, mas eu já tenho mais de 20 anos, mas você está debaixo do meu teto, está aqui o mando. Se não obedecer, pode ir para fora. E eu estou te disciplinando porque eu sou teu pai. Porque se deixar lá fora, o mundo não vai ter pena nenhuma de você. Ela só tem 20 anos. 20, 22 anos aproximadamente. E ele corrigiu com vara. Correia. E você tem pena de corrigir. Não tenha pena de corrigir o seu filho. Porque Deus corrige. Não fique achando que Deus, por você ser maior de idade, entre aspas, porque diante do Senhor nós não existe esse negócio de maioridade. Não fique achando que você é maior de idade, porque você é casado, porque você tem filho, porque você é avô, que Deus não vai te corrigir. Deus vai te corrigir. Se você faltar com Deus, Deus vai te corrigir. Assim como corrigiu Davi, assim como corrigiu Salomão. Volte para o Senhor. Se prostre de novo diante do Senhor. Peça força ao Senhor para continuar louvando e adorando. Porque Deus, Ele continua amando o seu povo e vai continuar corrigindo a todos aqueles que Ele quer bem. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor esteja nos ensinando a amar a disciplina que Ele tem para as nossas vidas.
Não tome a disciplina de Deus como algo ruim, mas como algo positivo. Como Hebreu nos diz, no primeiro momento pode parecer ruim, mas no final nós vamos ver os frutos do Senhor. Ame a disciplina de Deus. É muito engraçado porque nós sempre olhamos e damos testemunho, né, da seguinte forma: olha como Deus agiu na minha vida, olha como Deus trabalhou, olha os detalhes de como Deus fez isso ou fez aquilo outro. Mas ninguém diz: olha os detalhes de como Deus me corrigiu, como Deus agiu na minha vida, me corrigindo. Olha como Deus usou o cajado, a vara, a correia, a havaiana divina. Passa a olhar para essa ótica. Passa a olhar a havaiana divina do Senhor sobre a tua vida, como vai ser melhor. Passa a olhar a varinha de marmelo do Senhor sobre a sua vida, como ela te corrige. E você vai dar um bom testemunho: olha, o Senhor me corrigiu assim, assim, porque eu estava assim e assim. E o Senhor, se Ele não me corrigisse, eu estaria perdido. Olha que belo testemunho você vai dar. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, mais uma